Eu quero trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração essa semana para vocês, falar um pouco sobre caráter cristão. E eu quero tomar um versículo como base, que está em Gálatas capítulo 4, versículo de número 19. Você sabe que Paulo, ele escreve aos Gálatas, né? E ele estava assim, abalado, ele estava triste, também irado, com a postura daquela igreja, porque aquela igreja estava se demovendo da sua posição original de fé e abraçando uma orientação dos judaizantes, que entre outras coisas levavam o povo a crer que a graça não era suficiente para a salvação, então eles precisavam guardar a lei de Moisés. Também eles tentavam descredenciar Paulo, dizendo que Paulo era um apóstolo menor, porque não esteve ali com Jesus como os outros demais apóstolos. Então Paulo, ele escreve a esta igreja e ele faz uma defesa pessoal, mas não só uma defesa pessoal, ele faz uma defesa também da fé. Mas nas entrelinhas dessa carta a gente vê que há algo aqui em jogo. A estratégia do diabo para impedir que aqueles irmãos ali na Galácia continuassem a correr a carreira que estava proposta de desenvolver o caráter de Cristo em suas vidas, foi essa. Essa foi a estratégia do diabo, a estratégia de usar este argumento falso de que era necessário guardar a lei de Moisés e distraí-los neste ponto. Paulo diz: vocês corriam bem, vocês estavam caminhando bem na fé, vocês estavam crescendo e amadurecendo espiritualmente. Quem impediu vocês de continuarem esta jornada, essa carreira tão promissora, tão frutífera? Olha só. Mas qual era o objetivo de Satanás? O objetivo de Satanás, e as estratégias são muitas, pode ser que ele não use a mesma estratégia para atingir a sua vida, a minha vida, ou a congregação como um todo, mas ele sempre vai buscar alguma coisa com o intuito de impedir de nós continuarmos o nosso crescimento espiritual, o desenvolvimento da nossa fé, o desenvolvimento do nosso chamado, do nosso ministério, da nossa missão de alcançar vidas para Jesus. Ele sempre vai trazer uma estratégia para produzir este impedimento. E neste versículo específico que você já deve ter achado, Paulo diz o seguinte: meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Olha o que é que Paulo está dizendo. Ele diz: eu estou orando por vocês, eu estou buscando a face de Deus em prol da vida de vocês, até que Cristo seja formado em vocês. Eu estou como a que tem dores de parto, para que seja gerado em vocês o caráter de Cristo, uma fé verdadeiramente baseada na doutrina cristã, na doutrina do Evangelho, mas o caráter de Cristo, porque após a salvação, nós somos desafiados a desenvolver o caráter cristão em nós. Se você é alcançado por Cristo e não se empenha no desenvolvimento de um caráter cristão que consolide a sua fé, há uma grande possibilidade de que você venha, em algum momento da jornada, sofrer um tropeço, um impedimento. E às vezes a gente pensa que a gente só se refere a tropeço ou uma dificuldade de correr a carreira quando a gente fala
no pecado, principalmente aqueles pecados que nós gostamos de nomear como que os piores pecados, né? Onde está reservado um fogo mais ardente lá no inferno para essas pessoas. Às vezes não. Às vezes a ferramenta de Satanás para impedir o desenvolvimento da fé cristã, do caráter cristão em nós, elas são tão sutis, não é? E vão impedindo de que este caráter seja construído em nossas vidas e em nossos corações. Então eu quero perguntar a você, você se diz uma pessoa cristã, você afirma ser uma pessoa cristã, mas será que as pessoas estão vendo Cristo na sua vida? Será que as pessoas estão olhando para você, estão vendo o Evangelho em você? Estão vendo o cristianismo em você? Estão vendo você como um discípulo, uma discípulo genuíno de Jesus Cristo? Será que as pessoas olham e dizem, olha, eu vejo que você é alguém que tem sido cheio do Espírito Santo. Eu vejo que você está se derramando na presença de Deus. Será que as pessoas têm notado você desta forma? Como uma pessoa que busca Deus, uma pessoa que tem de Deus para derramar? Ou no seu dia a dia, quando você está interagindo aí fora, porque é muito fácil ser crente na igreja, não é? É interessante isso. É bem mais fácil para mim ser crente dentro da igreja. Todos nós, na verdade, todos nós aqui, como diz Tiago, somos mais crentes aqui do que lá fora. Eu não conheço um crente, eu não conheço um que seja mais crente no seu dia a dia lá do que quando está aqui. É mais fácil para nós, neste ambiente, neste contato. E eu não quero nem dizer que é uma máscara, nada disso, eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando que aqui a nossa fé, a nossa santificação, ela é estimulada. Então é mais fácil para nós. É assim ou não é? Mas amanhã nós temos que enfrentar o mundo aí fora. E como é que está o nosso testemunho? Porque não adianta você sair por aí, pregar uma placa, sabe? Aqui no seu peito, sou crente, sou família da paz. Não adianta você colocar na sua testa ali um carimbo de que você é um crente que frequenta essa igreja ou qualquer outra igreja evangélica. Não adianta só dizer que é evangélico, porque ser evangélico hoje se tornou uma coisa meio difícil de se entender. Meio difícil de se entender. Quando nós afirmando sermos crentes, sermos evangélicos, estamos anuindo a superstições, a enganos, ao mundo. Então está ficando esquisito essa história. Você pode dizer que é um evangélico e viver na prática do pecado. Tem pessoas dizendo que são evangélicas e se casando com pessoas do mesmo sexo. Ou não está acontecendo isso? Uma coisa que é veementemente reprovada pela palavra de Deus. Então essa história de dizer que é crente ou que dizer que é evangélico, isso tem um valor, mas um valor muito relativo. O que vale de fato é você viver o evangelho. É você vivê-lo na essência. É as pessoas olharem para você e saberem que você não faz parte deste mundo aí fora. E por isso você não precisa replicar os costumes, os hábitos do que existe aí fora. E nós estamos tão incentivados, estamos tão cheios de desejo de gozar dos prazeres que essas pessoas aí fora dizem que são bons, de comungar da moda deles, dos desejos, dos prazeres deles. Ou não é assim? Basta ver as propagandas aí, e nós estamos nessa mesma pegada, correndo atrás do que eles estão fazendo aí fora. Mas nós fomos chamados por Deus para sermos diferentes. Diferentes. E não é fácil ser diferente.
Você sabe por quê? Porque nós queremos ser aceitos na sociedade. E quando você é diferente, até a tua família, muitas vezes quer te expurgar. Quando você é diferente, não é fácil, porque pessoas que você ama te evitam, muitas vezes. Porque a sua conversa é uma conversa santa. Porque o seu agir não é um agir que se coaduna com a corrupção moral deste mundo. E aí a coisa fica diferente. Mas nós estamos vendo, dentro de nossas igrejas evangélicas, uma corrupção muito grande, do ponto de vista da ética cristã. Então fica meio difícil. E você apenas dizer para uma pessoa que você é evangélica, impactar a vida deles. Porque tem muita gente aí dizendo que é evangélico, e trapaceando, e se corrompendo, e mentindo, e adulterando, e fornicando. Então não dá mais para apresentar um rótulo e dizer que apresentando este rótulo você está apresentando o Evangelho. A única forma de você apresentar o Evangelho é você viver o Evangelho. É no dia a dia as pessoas notarem em você essa natureza, esse caráter de Cristo. É Cristo ser formado em você. Então as pessoas olham para você e começam a ver a distinção, a diferença. Mas elas também conhecem quando não há testemunho em um cristão. Elas conhecem quando um cristão é um cristão fraco. Elas conhecem quando você não vive o que fala, não vive o que prega, e não pode falar do que vive, e não pode pregar do que vive, porque você sabe que escandalizaria outros. E o que Paulo está querendo dizer aqui, entre outras coisas, porque existia obviamente na fala de Paulo a intenção de combater o mal específico, que era a adesão à lei de Moisés, que não é o nosso caso. Mas nós interpretamos, entendemos, que Paulo estava dizendo a esta igreja que o caráter de Cristo, a vida de Cristo precisava se consolidar neles. Não era só a salvação é a porta de entrada, mas a continuidade, ela pode ser comprometida se não houver a formação de um caráter cristão, de uma vida genuinamente cristã. Então brincar de ser crente não é ser crente. E crente brincando de ser crente, corre o risco de deixar de ser crente. É muito sério, não é? Porque nós concebemos aquela ideia de que nada que façamos vai, nos afastar de Jesus, e não é assim. E o Espírito que está em você, Ele tem falado ao seu coração. Eu espero que os seus ouvidos estejam sensíveis à voz dEle. Nesse tempo em que tenta se normalizar aquilo que não é normal aos olhos de Deus. Não é normal aos olhos, mas o mundo, e o que é que eu tenho com o mundo? Eu fui tirado do mundo, eu fui transportado do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, Jesus. Se eu quero viver segundo os padrões do mundo, então eu preciso deixar a mão da hipocrisia de dizer que sou cristão e me enveredar nesses caminhos lá fora. Eu vou dizer para você, as pessoas estão interessadas em olhar para você e ver a diferença. E elas serão impactadas. Elas poderão te odiar, mas elas serão impactadas. Elas poderão te evitar, mas elas serão impactadas. Mas se nós, como sal da terra, nos tornarmos insípidos, nós só serviremos para uma coisa, para sermos pisoteados, desprezados e humilhados.
Não há nada mais repugnante do que um cristão morno. Jesus diz: quem deras fosse frio ou quente, mas porque tu és morno, falou a igreja de Laodiceia, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Um crente que desaprendeu que salvação é muito mais do que vir a uma igreja, é um processo de transformação diária na vida. É claro, você é alcançado pela graça, mas você desenvolve a salvação. A palavra de Deus afirma isso, desenvolvendo a nossa salvação com o abandono do pecado. Um evangelho sem arrependimento, sem abandono de pecado, sem sacrifício, sem renúncia, não é evangelho. Não importa o que os pastores aí estão pregando, pastoras, o que quer que seja aí fora. Nesses canais de YouTube a gente ouve de tudo. Heresias, blasfêmias, falsas doutrinas, ouve de tudo. Como também tem muitos homens e muitas mulheres de Deus derramando do Espírito. O grande problema é você discernir o que vem de Deus e o que vem dos homens e o que vem do diabo. É muito importante que nós compreendamos isso, irmãos. Não tem como você dizer: eu finquei uma âncora aqui neste ponto, nessa posição da minha vida, e eu não tenho necessidade de crescimento mais. Eu já li a Bíblia, eu tenho um entendimento de Deus, eu não preciso estar me esforçando por isso ou por aquilo. Isso é uma tolice, sabe por quê? Porque não se fica no mesmo lugar. Eu vi uma missionária uma vez pregar sobre isso, e ela disse: a vida cristã é como você subir um rio contra a correnteza, você está remando. Se você para, você não fica no mesmo lugar, você retrocede. E aí a gente começa a ver características daquilo que Paulo começa a apresentar aqui. Quais são as consequências desse retrocesso, dessa falta de postura em crescimento do caráter cristão, da vida cristã? Paulo começa a pontuar aqui na epístola, na carta. A primeira consequência que me salta aos olhos é o processo inverso. Ele diz em Gálatas 2,18: porque se eu volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Isso aqui eu coloco como princípio. Ele provavelmente estivesse até apontando mais para a questão da lei. Mas eu quero falar aqui, se você começa a edificar aquilo que o Espírito de Deus trabalhou para destruir na sua vida, é um processo inverso. E quantos cristãos hoje estão se mundanizando? Isso é ou não é um processo inverso? É claro que é, porque o caminho que Cristo nos leva é um caminho de santificação. Então, às vezes, nós permitimos essa mundanização. A mundanização que pode estar de forma pessoal, ou quando você é conivente com ela, quando você anuia ela. Ah, mas é assim mesmo. Ah, mas eles são assim mesmo. Ah, mas a gente não tem nada a ver com isso. Aí nós estamos anuindo este processo inverso. E o que é que vai acontecendo? A mundanização vai ocorrendo em nossas vidas. Comece a deixar de vir à casa de Deus e você vai ver o que é que vai acontecendo com você. Eu lhe digo isso com toda certeza e toda convicção. Daqui uns dias você é uma pessoa mais iracunda, vive mais irritado, começa a xingar. É assim ou não é? Os seus valores começam a ser corrompidos. Isso vai afetar, não é, o seu procedimento, a sua forma de se vestir. Tudo começa a ser afetado. Porque quando você se aproxima da luz, Elisamar, a luz define você. Ela demonstra os seus defeitos.
Então, cada dia mais você vê um defeito e você vai corrigindo. Mas quando você faz o caminho inverso, você vai se afastando da luz e já não discerne mais aqueles pequenos defeitos e você não os corrige. Esse é um processo inverso em que pessoas cristãs estão se mundanizando e se afastando do propósito da santificação, que é algo imprescindível a todos nós. Isso é porque nós estamos dando lugar à carne e estas coisas estão se estabelecendo nas nossas vidas e nós temos que ter cuidado, muito cuidado. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você ouve. Tinha uma musiquinha que se cantava para as crianças, ainda deve se cantar por aí, não é? Mas as crianças, nas escolas bíblicas dominicais, elas cantavam uma musiquinha que dizia: cuidado, boquinha, com que fala, cuidado, boquinha, com que fala, o Salvador dos céus está olhando para você. Cuidado, boquinha, com que fala, cuidado, ouvidinho, com que ouve. E assim você ia ministrando ao coração das crianças, ia dizendo: cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você fala. Nós sentamos na frente de uma televisão, isso aqui não tem exceção, e a gente começa a se acostumar com aquela linguagem obscena que ali se fala. A gente já ouve filmes, estamos caracterizados às nossas mentes, isso não nos incomoda mais, não nos incomoda. E quando às vezes alguma coisa mais assim, diz: eita, mas seguimos em frente. Você sabe o que é isso? É um processo inverso. Nós estamos nos mundanizando. E temos que ter cuidado com isso. Porque nós não temos a capacidade de puxar o freio de mão ou pisar no freio a qualquer hora que queiramos. Às vezes o carro embala tanto que não tem mais como freá-lo. E o que é que acontece? Um acidente. Cuidado. Cuidado que a estrada é perigosa. O caminho é perigoso, irmão. E quem não tiver cuidado, quem não tiver cautela, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então é uma possibilidade real para todos nós, sem exceção aqui. Uma outra coisa que ele adverte: tendo começado pelo Espírito, nós podemos acabar semeando na carne. Podemos acabar semeando na carne. Vocês começaram pelo Espírito, disse Paulo a eles, mas agora vocês estão vivendo pela determinação da carne de vocês. É duro. São os meus impulsos agora. Eu já não estou sendo controlado pelo Espírito de vida que habita em mim, mas eu estou sendo determinado pelos sentimentos que afloram da minha carne. E qual é a consequência disso? Em Gálatas 6, versos 7 e 8, Paulo diz: não se enganem, de Deus não se zomba. A repreensão aqui não foi pequena não. Não se zombe de Deus, não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Coloque tudo dentro deste parâmetro. Enxergue tudo por esse prisma. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Ninguém vai colher o que é de Deus, buscando as coisas que é do pecado, que são do pecado. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então Paulo está dizendo: se vocês estão semeando distorções doutrinárias, vocês vão colher heresias que lhes afastarão do Senhor. Se vocês estão semeando carnalidades, vocês vão colher o fruto da carnalidade na corrupção
do caráter de vocês. Daqui a algum tempo as pessoas vão olhar para você e vai dizer: o que está acontecendo? Você só via na igreja, hoje você não vai mais na igreja. Você lia a Bíblia, você não lê mais. Você orava, você não ora mais. Você servia a Deus dessa forma, você não tem mais estímulo para isso. O que está acontecendo com você? Deus sabe da minha vida. Se Deus sabe, o diabo sabe, a gente também sabe. Todo mundo sabe. Não sabe de minúcia, mas sabe que você já não é mais o mesmo, que você já não é mais a mesma. A quem queremos enganar, irmãos? Ninguém. Olha o que está escrito aqui: não se enganem, de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. É duro, mas é o que transforma. É assim ou não é? É o que transforma, é o que bate na gente, é o que impacta a gente. E ele também vai adiante, ele vai dizer a eles que um dos problemas causados por essa falta de busca, de crescimento, de perspectiva. Tem perspectiva? O que é que você vai fazer esse ano para Jesus? Tem perspectiva de crescimento, de entrega. Esse ano, poxa, quero tudo diferente na minha vida, para a glória do meu Senhor. Ele está voltando, o Rei está voltando. Eu quero que Ele me encontre aqui, fazendo a obra dEle, servindo a Ele, sabe, de uma forma santificada, impactando essa geração. Paulo está dizendo: olha, sabe o que acontece? Você continua na meninice espiritual. Você continua. Se não houver edificação de Cristo, do caráter de Cristo, da vida de Cristo na sua vida, você vai continuar nessa meninice espiritual. E ele diz assim: um menino, ele não pode herdar. Ele não tem como herdar o que é do seu pai. Ele vai precisar sempre de tutores. Então o menino não tem como alcançar as coisas excelentes que o Senhor tem para lhes entregar como herança. Gálatas 4:1, digo porém o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, porque ele não pode abraçar. Agora, se ele não difere daquele que é escravo, ele não difere, não só apenas naquilo que ele não alcança, mas ele não difere também naquilo que ele é. Porque no final das contas, nem um escravo herda, nem ele herda. Ninguém. Então não se difere naquilo que o é. Todos os dois estão impossibilitados de alcançar muitas coisas no Senhor, tanto aquele que não conhece a Deus e é escravo do mundo, como aquele que vive como filho de Deus na meninice da sua fé, na pequenez do seu caráter cristão, da sua dedicação cristã. E as consequências, elas estão ao seu redor. Elas não te confrontam todos os dias? Aqui, a palavra de Deus. Como igreja, nós precisamos desejar o crescimento espiritual, deixando que o caráter de Cristo trabalhe em nós, deixando que esta vida, essa nova vida em Cristo, ela se assenhore de nós. Precisamos viver essa realidade, irmãos. Nós precisamos viver por amor de nossa própria alma, e precisamos viver por amor da alma daqueles que estão ao nosso redor, para que eles vejam em nós uma esperança, sendo que o Evangelho é vivido por nós. Senão não há esperança. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Olha que coisa maravilhosa que Paulo coloca aqui, não é? Alguns requisitos que nós precisamos. Então Paulo está falando aqui para essa igreja, ele está dizendo a esta igreja que é necessário que ela esteja crucificada para o mundo.
e que o mundo esteja crucificado para ela. É necessário que morramos para o mundo e que o mundo morra para nós. Que o mundo morra para nós. Gálatas 6,14, mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu crucificado para o mundo. Ele disse, eu me glorio na cruz, mas a cruz não é um lugar de maldição, de cumprimento, de sentença maldita, mas a cruz não é um lugar de sofrimento, de tristeza, de vitupério, sim, mas também a cruz é o lugar de destruir maldições, é o lugar de destruir pecados, é o lugar de anulação, de morte, de sacrifício. E Paulo diz nisso que eu me glorio. Eu não me glorio em riquezas humanas, em saber humano, nada disso. Eu não me glorio nem naquilo que sou dentro das igrejas. Eu me glorio numa coisa, naquele instrumento que me trouxe vida para Deus, me matando para o mundo e matando o mundo para mim. Nisso eu me glorio, porque a cruz é a única porta de entrada para o caminho da salvação. Nivela todo mundo. Não importa o que você faça, não há uma autojustificação para que você alcance a graça da eternidade ao lado do Senhor. E Ele está dizendo, eu me glorio nisso. Se nós não temos em nós esta convicção de que não pertencemos mais a este mundo e que nada neste mundo pode ser para nós atrativo. Não estou dizendo aqui que você não veja uma coisa, olha aqui, que construção bonita, não estamos falando disso. Eu estou falando de seduzir você para levar você para distante de Jesus. Isso não pode estar na sua vida, irmão. Porque isso demonstra que você está vivendo um caminho inverso daquele que é proposto pelo Senhor. E talvez Jesus esteja dizendo a você, vocês corriam bem. Quem está impedindo você de correr? Quem está impedindo você de continuar a carreira que eu propus para você? Fazendo tudo para o crescimento, a edificação, alcançar vidas aí fora, fazer a obra de Deus dentro dos teus talentos e dons aqui dentro. Não se engane, advertência de Paulo, não se engane, não brinque de ser crente, porque brincar de ser crente não vai levar você para o céu, você vai conduzir, você ainda está sendo conduzido ao inferno. Então viva uma fé vívida e verdadeira, e isso será a tua garantia e a tua vitória, para estar sempre ao lado do Senhor. É necessário que vivamos como novas criaturas em Cristo Jesus, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Gálatas 6,15. Que Paulo está dizendo, olha, não me venha para cá dizer o que você é. Você é circunciso, é incircunciso, para mim tanto faz. Eu não estou nem aí para isso. E aqui a gente podia dizer, se você é pastor, se você é diácono, se você é obreiro, e daí? Está cheio de pastor, diácono e obreiro lá no inferno. O que importa é se você é isso aqui, uma nova criatura em Cristo. Se a vida de Cristo está em você, se a vida de Cristo cresce em você, mas eu canto, eu toco lá na igreja, e daí? Faça isso. Você receberá o louvor de Deus e o galardão dele, sirva ao Senhor, mas isso não determina o seu destino em Cristo. Não determina o meu destino em Cristo, o meu ofício de pastor, o meu ministério pastoral, mas a minha realidade de vida interior, porque Deus olha o que está lá dentro do meu coração, se eu sou ou não sou do Senhor, se eu sou ou não sou dele. Então não adianta, irmão, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus,
Tem muita gente falando isso aí. Mas você não vai ver lá no céu. Porque quem tem boca fala o que quer, eu aprendi isso desde pequeno. Quem tem boca fala o que quer. Mas a verdade se estabelece pelos fatos. E graças a Deus, porque vocês são uma igreja que é discipulado na palavra. Mas para dar continuidade, Deus precisa às vezes sacudir um pouquinho a poeira de nós, não é? Sacudir um pouquinho a poeira de nós. Nós estamos entrando no ano, precisamos entrar bem, e precisamos correr bem a carreira que nos está proposta. Então ele está dizendo isso aqui, o que importa é a nova criatura, porque a nova criatura manifesta uma nova natureza, e um novo testemunho que glorifica a Deus. Aí Paulo conta o seu próprio testemunho pessoal, porque ele faz uma defesa do seu ministério apostólico, não por causa dele mesmo, mas para que a fé daquela igreja ali não fosse abalada, dizendo, quem sabe ele não era o homem certo e não nos ensinou as coisas certas. Você entende? Não era por Paulo, porque Paulo sabia quem ele era, e pouco se me dá de ser julgado por vocês, ele disse isso, né? Porque quem julgava ele é Jesus, e Jesus sabia quem ele era. Mas então ele vai dizer em Gálatas 1, 22 e 23, e eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia, que estão em Cristo, ouviam somente dizer, aquele, falando sobre Paulo, que antes nos perseguia, agora prega a fé, que no passado procurava destruir. Então ele está dizendo, olha, a característica da nova natureza em Cristo, eu fui transformado de tal forma, que aquilo que eu condenava, achando que estava fazendo benefício para o reino de Deus, hoje eu defendo. Aquilo que eu defendia, hoje eu condeno. Porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. É por isso que muita gente, quando olha e acompanha a vida do crente, fica meio perdido, não é verdade? Porque há uma mudança na nossa forma de pensar e a nossa forma de agir, consequentemente, vai mudando também. Como é difícil você se harmonizar essas coisas entre a luz e as trevas. É difícil, é complicado, é complexo. Porque às vezes, as pessoas não vão entender que algo é repugnante à sua nova natureza, e você não consegue digerir aquilo. Você não consegue aceitar aquilo, não tem como você conviver com certas coisas, porque não faz parte dessa nova natureza sua. E olha que mudança. Mas será que nós estamos vivendo essa realidade? Que as pessoas estão dizendo isso de nós? Ou as pessoas apenas acostumaram ao fato de sermos frequentadores de igreja? Não! Isso não pode acontecer conosco. Nós precisamos buscar a Deus, para Deus nos usar, nos encher do Espírito Santo e nos usar. Nós precisamos buscar a Deus, para Deus nos fazer instrumento para o louvor da sua glória nessa terra. Nós precisamos buscar a Deus para que o mundo seja impactado por nós, para que sejamos cristãos contagiantes. Nós precisamos buscar a Deus para que o perdido seja salvo através de nossa vida, para que o doente seja curado, para que o opresso, o possesso seja liberto, para que se veja um testemunho de que não somos mais as mesmas pessoas. Paulo disse, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou. Ele disse, já não sou eu, mas agora é Cristo em mim. E se é Cristo em você, esse comportamento condiz com a realidade de Cristo atuando na sua vida? Ou você está lutando contra a vontade daquele que habita no seu coração, a saber, o Espírito de Cristo? Como está o nosso caráter, irmão? O que determina um caráter, entre outras coisas, é o fato de vivermos pela fé. Pois a palavra diz, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé.
Gálatas 3:11. O justo viverá pela fé. E quando nós vivemos pela fé, não vivemos pelas vistas. E como que nós podemos olhar o que está acontecendo aí fora, e avaliar, e compreender as coisas aí fora da mesma forma que as pessoas que não conhecem a Deus e não vivem pela fé fazem? Como que nós vamos tremer e temer o que elas tremem e temem? Algo está errado em nós. Como que nós estamos discernindo o panorama mundial atual? Como? Nós temos que olhar todas as coisas pela ótica da fé, discerni-las pelo prisma da fé. O justo vive pela fé e não pelo que ele vê. Quando Davi, ele vê aquele gigante Golias, parece ser uma tarefa que só um herói da fé como Davi pode realizar. Não, isso é a coisa que deve ser comum a todos nós, irmãos. O que Davi fez deveria ser o que eu faria, o que você faria, de uma forma natural. Porque se somos cristãos e andamos por fé e não por vista, nós não vamos olhar para a adversidade e dizer que a adversidade é maior do que as possibilidades que temos em Deus. Nós não vamos olhar a circunstância sem enxergar uma oportunidade, e eu digo circunstâncias adversas e até que sejam circunstâncias favoráveis, sem uma oportunidade de glorificar a Deus. Se vivemos pela fé, Golias não pode ser um empecilho para nós. Agora, se nós vivemos pelas vistas, se nós vivemos pelo que vemos, não só Golias, mas até um anão será um empecilho para nós. Estou falando aqui de forma figurada, é claro, né, irmão? Até pequenos problemas serão difíceis para nós. Sabe aquela pessoa negativa? Porque tem gente que é negativa, né? Tudo não vai dar certo. Ixi, misericórdia. Também que isso não vai para frente. Aí está vendo. Por quê? Porque ele anda por vista. Então ele acha que ele pode morrer a qualquer momento, que o mal vai tomar conta dele a qualquer momento. Então, o que é que nós vamos fazer com a palavra de Deus? Não está escrito nessa palavra que o Senhor nos guardará de todo mal, guardará a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre, amém? Não está escrito que o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor, ao redor do que os teme e o livra? Não está escrito que aos seus anjos dará ordem ao nosso respeito, para nos guardar em todo o nosso caminho? Ou não está escrito? Mas quando nós não temos esse caráter construindo em nós, é a fraqueza da nossa fé que impera. Você não anda por fé, mas você anda por vista. Então o medo toma conta do seu coração. Você está subjugado por circunstâncias, pelo pavor das notícias. O salmista diz que aquele homem que é bem-aventurado, ele não temerá as más notícias. Não é no sentido de ter uma preocupação, é no sentido de não ser determinado por elas. Preocupação pode determinar uma prudência, mas o medo determina a fraqueza de nossa fé, irmão. Nós não podemos ser determinados por isso. Mas Paulo está dizendo aqui que faz parte da formação do caráter de Cristo em nossa vida, uma vida por fé. Como também, para a gente encerrar, é necessário, se o caráter de Cristo está em nós, a evidência será isso aqui, ó, entre algumas outras coisas, mas a evidência será isso aqui, ó.
andar em espírito, frutificar no espírito. Porque dons não evidenciam um caráter cristão. Você pode falar em línguas espirituais, maravilha. Você pode aí, sabe, profetizar e fazer outras coisas. Sendo usado por Deus, amém, que seja para o louvor da glória de Deus. Mas muita gente que assim o faz, não tem um caráter cristão apurado. Não é aquela pessoa que você olha e diz, olha quanta presença de Deus. Aí é armadilha para muito crente, né? Desapercebido, né, pastor Daniel? Porque chega aqui e aí dá 4 sapateados para um lado, 3 para o outro, 2 rodadas, e traz lá uma profecia. Ai, que mulher de Deus, vai ver a vida. Ai, que homem de Deus, vai comer 1 quilo de sal com esse indivíduo para você ver. Que ilusão, irmãos. Que falta de discernimento. Que engano. Agora, quando você vê um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, e até as crianças, que Deus, né, já atua nela. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Mas o fruto do Espírito aí que é que você deve procurar, sabe? Ter na sua vida e ver na vida de alguém amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Coisas como estas demonstram que o caráter de Cristo, a vida de Cristo está enchendo a sua vida e o caráter de Cristo está moldando o seu caráter. Aí as pessoas com as quais você convive verão Jesus na sua vida. Então vê Jesus na sua vida. E como eu disse a você, isso não é garantia de que elas vão se impressionar favoravelmente com você. Mas uma coisa você tem a certeza: você não vai ser indiferente a ninguém neste mundo, nem a crente, nem a descrente, nem a anjo que possa estar aí perto de você, ou a demônio, quando você viver no Espírito de Deus, um caráter cristão genuíno, não se contaminando com as coisas deste mundo. Aí você determina verdadeiramente que você é de Deus. Então eu quero lembrar a vocês o que está escrito no início de Gálatas 4:1. Digo, porém, não é? O seguinte, que ninguém pode herdar o que é de Deus sendo uma criança. É a conclusão aqui do que Paulo está dizendo, quando ele usa esse exemplo do herdeiro que fica sobre a tutela de outros até o tempo da maioridade. E muitas vezes o que buscamos não encontramos, porque está faltando isso em nossa vida, um amadurecimento espiritual. Nós precisamos nos incentivar. Você papai, você mamãe, precisa conduzir o seu filho, você avô, avó, precisa conduzir o seu netinho na presença de Deus. Na presença de Deus. Mostrar a ele o que é certo, mostrar a ele o que é errado. Na próxima segunda-feira nós vamos começar um plano de leitura, entre outras coisas, nós vamos ler o livro de Provérbios. É um livro que eu leio, todos os anos eu leio esse livro. E eu gosto de ler no início do ano. Já concluí hoje a leitura do livro de Provérbios, né? Vou até reler no plano de leitura que está proposto aí, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. O quanto fala sobre a disciplina, a instrução ao filho. Que mensagem maravilhosa. Ou você pode ver textos lá, como Deuteronômio capítulo de número 4, Deuteronômio capítulo de número 6, onde a palavra de Deus diz que você deve inculcar esta lei de Deus na mente do seu filho. E aqui nós estamos falando da lei de Moisés, mas da lei do Espírito de vida, conforme Romanos no capítulo de número 8. Pega ele desde pequeno. Ensina ele o caminho do Senhor. Ensina ele a ser um crente verdadeiro. Ensina ele a amar Jesus. Ensina ele a amar o lugar da congregação, a respeitar.
Ensina a ele princípios de valorização, de amor. Não deixa ele ficar, sabe, falando mal disso ou daquilo, crescer nesse intuito, nessa compreensão errônea. Ensina a ele os verdadeiros valores, para que ele cresça na presença do Senhor. Meu filho, não está na presença do Senhor. Então é tempo de você viver isso aqui, ó. E dane-se os seus medos, porque Jesus vai ser glorificado na sua vida e você vai alcançar o que você deseja no seu coração. Diga não. Simples assim. Sim, sim. Não, não. Sabe por quê? Porque isso é repugnante à minha natureza. E eu não vou anuir a certas coisas na minha vida, na minha casa. Não importa. Quem quer que seja. Não importa. O que não é de Deus e o Espírito me convence daquilo, não vai entrar a porta dentro da minha casa. Me lembro de um exemplo da vida do meu pai. Quando teve o casamento de minha irmã, uns tios, né, queriam levar alguma bebida, sei lá o que, lá para casa. Aí meu pai, ele sempre, né, os irmãos sempre, assim, tiveram aquele respeito por ele sempre foi um cara. E ele chegou logo e diz assim, ó, se vocês quiserem beber aqui atrás, ó, tem uma praça, tem um quiosque, aí vocês vão beber lá. Aqui na minha casa não. Aqui não tem negócio de bebida aqui em casa não. É claro, né? Ele era o dono da casa, podia dizer isso. Botou todo mundo lá para trás. Dizer, é uma forma dele dizer, eu não negocio com o que é errado dentro da minha casa. Eu sei que às vezes você não tem, você é um filho, às vezes até a esposa com problema com o marido, não tem a capacidade de chegar a este ponto, mas tem que deixar claro que aquilo não é do seu agrado, que aquilo é repugnante à sua natureza. Uma vez meus sogros ainda não eram convertidos, e alguém pediu que eu pegasse uma cerveja para levar lá e servir. Eu disse, eu não vou não, eu não quero para mim, vou dar para os outros. E eu estava cismado, porque eu era novo naquela época também, né? Mas eu não vou de jeito nenhum, o que eu não quero para mim, eu não quero para os outros também. E a turma levou na brincadeira, ele levou. Mas sabe que eu me senti bem com aquilo? Eu senti que eu tinha feito alguma coisa que deixou uma semente, um testemunho. E por causa dessas sementes e desses testemunhos, eles vieram a se converter. Amém? É o impacto de uma vida cristã edificada. Essa é a diferença.